Saudações, meus irmãos. Amados irmãos, peço que inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Compartilhe. Aproveite para deixar seu comentário aqui no canal. Deus vos abençoe. O tema apresentado: andando no Espírito e no conselho de Deus. Muitos hoje, aqui andam nos conselhos dos homens e quando são confrontados com o conselho de Deus, respondem isso é para aquele tempo. O mundo mudou. Esquecem-se que Deus não muda, ainda que os tempos, os costumes e a cultura sejam outros. Como se diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os valores morais e espirituais de Deus não mudam nunca. Deus não se corrompe e não aprova a degradação humana. Apenas a tolera enquanto o Evangelho trabalha para limpar algumas das práticas da velha criatura, espiritualmente morta em seus delitos e pecados. Quem está na presença de Deus? O Salmo 15 responde: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente, segundo o seu coração. Mas será que todos falam a verdade segundo o coração de Deus? Muitas vezes falamos a verdade segundo o nosso coração, segundo nossos conceitos, segundo os nossos conselhos, segundo as nossas correntes filosóficas, segundo nossos próprios pensamentos e interesses. Porém, para Deus, justo é aquele que pratica a justiça segundo o conselho de Deus, não dos homens. Onde encontrar os conselhos de Deus e aprender a sua justiça? Quando descobrimos que os conselhos de Deus estão nas palavras, ensinos e doutrinas do Evangelho de Jesus Cristo, ao aprendê-los e praticá-los, passamos a integrar o seleto grupo de renascidos que integram o conselho de Deus, conceito bíblico revelado a Jeremias, no capítulo 23, no versículo 18. Deus pergunta a Jeremias, num tempo em que muitos falsos profetas estavam enganando o rebanho, falando em nome de Deus: quem esteve no conselho do Senhor, e viu, e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra, e ouviu, e profetiza em seguida: no fim dos dias entendereis isso claramente, diz Deus. Jeremias 23:20. Deus estava dizendo a Jeremias que, no fim dos tempos, aqueles que realmente estão no conselho de Deus, aprenderiam a discernir os falsos mestres, falsos profetas, que virão a voz em pele de cordeiro, mas interiormente são lobos devoradores, os quais farão de vós comércio, com palavras fingidas, conforme profetizou o apóstolo Pedro em 2 Pedro 2:3. Nos últimos dias, cientes dos conselhos de Deus contidos em sua palavra, as ovelhas, examinando as escrituras sagradas, quebrariam o jugo da escravidão religiosa satanicamente imposta ao mundo pela grande meretriz e pela besta que a conduz, e que, juntos, formam a grande Babilônia religiosa que domina o mundo. Como resultado da obra anticristã escravizadora de almas praticada pela grande Babilônia religiosa, a grande meretriz e a besta são sentenciados por Deus à destruição anunciada em Apocalipse 18:8: serás queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Note que o versículo acima nos diz claramente que essa sentença é dada pelo próprio Deus. Ignorá-la como conselho de Deus para os crentes dos últimos dias é cair da graça por tropeçar na palavra de Deus, sendo desobedientes. 1 Pedro 2:8. O que é ser uma verdadeira ovelha de Cristo e não uma presa comercializada por falsas religiões? Ser ovelha de Cristo é andar em espírito, nos conselhos de Deus. Ao contrário, cair na escravidão religiosa e no jugo de denominações não é andar em espírito e em verdade. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21:36. Como escapar da grande Babilônia? Andando nos conselhos de Deus, apartamo-nos de todo o engano promovido por Satanás e seus anjos caídos, e escapamos do laço da grande Babilônia religiosa. Mas, se insistirmos em integrar esse falso sistema religioso mundial, seremos condenados juntamente com eles, porque é o próprio Deus quem descreve a operação do erro, quem desmascara falsos mestres e suas falsas doutrinas e que dá o conselho bíblico aos crentes dos últimos dias. A palavra do Senhor nos orienta e diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e incorras nas suas pragas. Apocalipse 18:4. O arrebatamento selará o fim da Igreja de Cristo na terra e o início da tribulação. Ora, vivemos os últimos dias da Igreja de Cristo na terra. Em breve o arrebatamento levará a noiva de Cristo para as bodas do Cordeiro, a festa da união definitiva dos verdadeiros crentes, que integram a Igreja verdadeira.
o corpo de Cristo, cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Onde você está membrado? No corpo de Cristo ou no corpo da besta? Ser membro da noiva prudente ou permanecer entre as virgens loucas? A pergunta para a qual cada crente deve saber a resposta correta nesse tempo do fim é o que será feito, então, daqueles que não se tornaram corpo de Cristo, mas persistiram no erro, membrando no corpo da besta. Respostas serão entregues aos 7 anos de tribulação, e padecerão os castigos divinos prescritos para a humanidade que insistiu em desprezar os conselhos da palavra de Deus. Foram salvos por Cristo, mas ficaram para a tribulação porque desprezaram o conselho de Deus e tropeçaram no entendimento de sua palavra, se tornando rebeldes e desobedientes. Não completaram a aliança com Cristo pela obediência. Erraram nos frutos da desobediência, que produzem. Vieram para Cristo apenas para se livrarem à ira vindoura, mas não nasceram de novo. Permaneceram como velhas criaturas, ainda mortas em seus delitos e pecados. Portanto, irmãos, devemos andar em espírito, no conselho de Deus e ser membros do corpo de Cristo, sua noiva, da qual Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Efésios 5:23. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. 1 Coríntios 6:15. Portanto, o cristão não pode ser membro do corpo da besta, descrito em Apocalipse 17, e membro da igreja de Cristo ao mesmo tempo. Ou somos parte do corpo de Cristo ou do corpo da besta. Não podemos ser participantes da obra de Deus e da obra do diabo, da igreja verdadeira de Cristo e das igrejas corrompidas pelo diabo. Assim como não podemos ser participantes da mesa dos demônios e beber o cálice do Senhor, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10:21. Devemos escolher uma coisa ou outra. Não sejas como a mula, que diz Salomão. Salomão viu na mula uma lição de sabedoria. A mula é, por natureza, um bicho torrão, empacado e estúpido. Se não estiver com o cabresto, só sabe dar mordidas e coices. Não seja um crente assim, teimoso, um torrão. Se escoitear a palavra de Deus, saiba desde agora o que Jesus te diz. Quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. João 12:48. Quem serão os salvos da ira vindoura? Num tempo de corrupção geral do gênero humano em que vivemos, cresce o número de pastores que ainda tentam tranquilizar seus rebanhos de que Deus é tão bom que pode suportar todas essas corrupções e concupiscências espirituais dentro das que se dizem igrejas e não condenar ninguém. Esquecem-se que Deus não é homem para que minta. Então, tudo que está nas escrituras sagradas se cumprirá, inclusive a condenação dos pecadores ao lago de fogo eterno. Realmente, Deus não vai condenar. Ele já condenou e a sua sentença está devidamente descrita e fundamentada nos capítulos 17 e 18 do livro de Apocalipse. Enchendo as vossas medidas. Deus até tolera o pecado, mas somente até que cada um encha suas medidas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Mateus 23:32. Ou seja, o pecador tem direito a um tempo para pecar e a outro para se arrepender, meditar na palavra de Deus, se converter e mudar de vida, saindo do chiqueiro mundano para o aprisco das ovelhas de Cristo. Quando o tempo para isso se esgota, suas medidas se encheram e tal pessoa está sujeita à perda da salvação e à condenação eterna. João Batista não se cansava de exortar pessoas para o fato de que o batismo não nos livra da ira vindoura, mas somente quando está presente uma fé obediente em que, crendo em Jesus, o batismo realmente nos lava daquelas transgressões já enraizadas em nosso caráter e costumes e nos proporciona a oportunidade de provar o novo nascimento e produzir novos frutos, frutos doces e agradáveis ao paladar de Deus. Mas findo o tempo para tudo isso sem que ocorra qualquer mudança interior no crente, não se iluda, a condenação é certa. Entenda que Deus exorta os seus a praticarem a santidade em tudo quanto fazem, sendo justos e santos como Ele é, e nos lembra isso até o fim da Bíblia Sagrada, até sua última página clama, avisando, o tempo está próximo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:10-12.
Vemos, pois, que Deus ordena que enchemos nossas medidas, ou de santidade ou de pecados. Qual é a sua escolha? Sua escolha selará seu destino. Pense bem nisso, em meio a igrejas cheias de joio. Quais serão os salvos por Cristo no dia do arrebatamento? A resposta nos é dada pelo apóstolo Paulo, no capítulo 8 do livro de Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Andar em Espírito é isso, cumprir os conselhos de Deus, obedecendo de coração às doutrinas do Evangelho. Fazendo isso, praticamos a santificação, nos tornamos santos como Ele é santo e escapamos de toda condenação, estando sempre preparados para o encontro com Jesus no arrebatamento da noiva de Cristo. Vamos andar em Espírito e praticar os conselhos de Deus? Faça sua escolha. Dela depende seu futuro no céu, com Cristo, ou no lago de fogo com o diabo, com seus demônios, e com toda a humanidade rebelde de todas as eras. Apresse-se, pois o arrebatamento está às portas. Lembrando que não há tempo de se preparar, a ordem para os escolhidos é de estar preparado. Porque ninguém sabe o dia nem a hora em que virá o Senhor. Mas sabemos que está muito próximo de sua vinda. O Senhor nos orientou a ficar atentos aos sinais. Amém. Glórias a Deus. Fiquem todos com esta palavra. Irmãos, vale lembrar que inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.